Aleluia, 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 aleluia. Ó Senhor, tuas palavras são espírito e vida. Sejam bem-vindos, amigos que acompanham a leitura orante, o exercício que nós realizamos para nos preparar para a liturgia dominical. Nós vamos celebrar no próximo domingo o 5º domingo do tempo comum. Então continuamos nessa estrada litúrgica do tempo comum, onde estamos conhecendo Jesus como um processo, um itinerário de vida, através dos primeiros chamados, das primeiras palavras, dos primeiros ensinamentos de Jesus na Galileia, nas terras por onde passou, e também os ensinamentos que chegam até nós e são atualizados pela graça do Espírito Santo. Quando nós vamos fazer o exercício da leitura orante, é muito importante que a gente tome consciência de que nós fazemos o nosso esforço com a palavra de Deus, porém é o Espírito Santo quem age para que essa palavra seja atualizada e para que ela produza frutos em nosso coração. Claro que aqui no nosso vídeo o tempo é muito curto e nós tentamos assim fazer o mais rápido possível para que o vídeo não fique muito longo. Mas quando nós fazemos o exercício da leitura orante com calma, com tranquilidade, é muito importante que a gente reserve um espaço inicial pedindo a luz, a graça, o dom do Espírito Santo, para que a palavra de Deus não seja para nós uma palavra sem vida, mas que quando nós lemos, meditamos, rezamos e contemplamos, essa palavra produza frutos para a nossa vida espiritual, para a nossa vida pessoal, familiar e nossa vida de comunidade. Portanto, confiemos no Espírito Santo, porque é Ele quem age em nós, trabalha em nós e faz em nós maravilhas. Por isso vamos então nesse 5º domingo do tempo comum passar ao primeiro passo do nosso exercício, que é a leitura. Leitura do livro de Jó. Jó disse: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como os dias de um mercenário? Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga, assim tive por ganho meses de decepção, e couberam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer espero novamente a tarde, e me encho de sofrimentos até ao anoitecer. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear, e se consomem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma leitura, portanto, do Antigo Testamento, relativamente breve, do livro de Jó, que o livro de Jó, já é assim um livro que trata de uma grande luta existencial, de Jó contra Deus. É quase que um romance, a vida de Jó com Deus, as suas lutas, suas inquietações, as suas dúvidas. E aqui nessa leitura a gente pode perceber muito como que é assim a primeira parte da vida de Jó, que é uma vida de reclamação, de murmúrios contra Deus, uma vida muito pessimista, A gente vê aqui o tom de pessimismo nessa leitura, Ele falando que a vida é uma luta, a vida só tem sofrimentos, a vida não tem alegria, não tem sentido. Ele vai dormir pensando na morte e acorda pensando quando é que vai terminar essas decepções da vida dele. Então, assim, é uma primeira parte da vida de Jó, que é muito conturbada na sua luta contra Deus. Então, prestemos atenção nesse tom da leitura. Aqui eu quero chamar muita atenção para o seguinte:
quando a gente proclama a leitura, a gente não pode fazer da leitura um texto teatral, porque não é uma peça de teatro. É uma linguagem teatral, precisa enfatizar muito o que o personagem fala para que prenda a atenção do público, né? Mas essa é uma linguagem teatral. Então aqui a linguagem bíblica ela precisa ser feita de uma leitura contínua. Jó disse, não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Então perceba que a gente enfatiza o personagem, mas faz de uma forma muito suave, para que o conteúdo inteiro da leitura seja destacado, né? Então tomemos cuidado com isso. Ao mesmo tempo, a gente precisa sentir aquilo que a leitura está falando, né? Então se é uma leitura que traz aqui uma visão triste, pessimista da vida, a gente não vai ler com um semblante de alegria, porque não condiz com o texto da leitura. Então eu preciso se é uma leitura que fala aqui de uma vida cheia de sofrimento, triste, péssima, eu vou precisar então ter um ar aqui de mais seriedade, né, com a leitura, para que aquilo que eu estou expressando, porque a gente não fala só com palavras, a gente fala com expressão, com corpo também. Então eu preciso transmitir por inteiro o que essa leitura está querendo dizer. E aqui é outro ponto muito importante. Especialmente numa leitura bíblica, eu preciso falar com todo o meu corpo. Então por isso que eu preciso, antes de fazer a leitura na missa, treinar essa leitura em casa, rezar com essa leitura, para que não seja somente uma leitura, mas que ela faça parte da minha vida, faça parte do meu corpo, para que eu consiga expressar melhor essa leitura, com palavras, com expressões, com gestos e com o próprio corpo, né? Então é como se cada vez que eu estou me preparando, ensaiando e rezando essa leitura antes da missa, eu estou cada vez mais me revestindo da palavra, para que aí então eu possa com propriedade, lembram do evangelho da semana passada? Jesus falava com autoridade, então com autoridade eu estou proclamando essa leitura. Então esse é o clima que a gente precisa fazer, né? Então preparemos-nos muito bem, vamos ensaiar, vamos rezar bastante a leitura, para que a gente consiga proclamar essa palavra com autoridade, né? Então esse ponto é muito importante. Sobre a leitura, né? Esse primeiro passo da primeira leitura da missa. Chama a atenção para a gente enfatizar os pontos de interrogação, quando tem pergunta, né? Logo no começo ali da leitura. Outra questão, no final de novo aparece, né? Bem na última frase da leitura. E meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Está falando no futuro. Cuidado para a gente não dizer voltaram. Aqui a palavra está enfatizando voltarão. Estão falando no futuro. Então tomemos cuidado de novo com essa questão também. E o restante eu acho que é muito tranquilo. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai o Senhor Deus porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus porque é suave. Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém e os dispersos de Israel juntou de novo. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Ele conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas e chama cada uma por seu nome. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. É grande e onipotente o nosso Deus. Seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos,
pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste, então, o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho eu faço tudo, para ter parte nele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma bonita segunda leitura de São Paulo, onde ele coloca aí todos os seus sentimentos em relação a Jesus, a igreja, ao Evangelho, a necessidade que ele sente de pregar o Evangelho, que aí já é uma resposta da primeira leitura também. Nós já vamos na meditação entender por quê. Mas é uma leitura simples, basta que a gente proclame ela com calma, com tranquilidade, sem atropelar as frases. Imagino que não tenha nenhuma palavra tão difícil, mas tudo vai da nossa calma na proclamação. Então a gente não precisa proclamar a leitura correndo, mas que a gente faça com tranquilidade. Uma sugestão que eu dou aos nossos leitores, já que aqui na nossa paróquia, por conta da pandemia ainda, nós otimizamos o número de leitores. Então, um leitor só proclama todas as leituras. Para que elas não fiquem todas emendadas, é muito bom que a gente dê um espaço de silêncio entre as leituras, para ficar assim um clima mais orante, mais tranquilo na liturgia da palavra. Então, entre a primeira leitura e o salmo, que os cantores esperem alguns segundos de silêncio para começar a cantar o salmo. O leitor, quando termina o salmo, espera uns segundos de silêncio antes de começar a segunda leitura, para que não fique tudo emendado, parecendo que é uma leitura só. Então, os segundos de silêncio, eles fazem muito bem, tanto para não emendar a leitura, como para deixar também um clima mais orante na liturgia da palavra. A gente capricha, às vezes, tanto lá na liturgia eucarística para fazer um momento da Eucaristia bem bonito, e a gente esquece, talvez, de valorizar um pouco a liturgia da palavra. Então, vamos ter mais atenção, mais cuidado e valorizar bem o momento da palavra de Deus. E o Evangelho, tirado, então, de São Marcos, que é o evangelista desse ano, ano B, ano de São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias e redondezas. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como meditação, nós podemos tomar, então, dessa liturgia vários pontos, para a gente meditar durante essa semana, e cada um pode fazer o seu exercício. Contanto, aqui nesse momento, eu tomo essa mensagem de Jesus, que no fundo é um gesto muito bonito, que me chamou a atenção dessa liturgia. A sogra de Simão estava doente. Falaram para Jesus, e Jesus foi até ela.
Eu achei muito tocante esse momento em que no Evangelho diz assim: ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu. Para curar a sogra de Pedro, Jesus não precisou fazer um grande sinal, falar muitas palavras. Jesus simplesmente se aproximou, segurou a mão dela e a ajudou a levantar-se. E ali ela ficou curada. Então, que bonito! A cura da sogra de Simão, que estava doente, veio pelo gesto de Jesus, que se aproximou. Talvez nós poderíamos comparar a sogra de Simão doente como a visão de Jó sobre a vida, que estava um pouco distorcida, um pouco torta. Não que ele não tivesse razão. Jó teve muitas decepções na vida. E essas experiências ruins que ele teve o levou a ter uma visão negativa da vida num primeiro momento. Paulo também tinha experiências negativas, era perseguidor de cristão, mas num momento ele encontrou Jesus e a vida dele se transformou. E ele aqui diz agora, olha, eu não sei, não tenho mais outra coisa na vida a fazer senão pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é uma necessidade para mim. E eu acho muito bonito esse exemplo de Paulo. Muitas pessoas dizem, olha, eu estou na igreja, ajudo na igreja, trabalho na comunidade porque eu preciso disso, é uma necessidade para mim. De tanto amor que as pessoas têm pela comunidade, e o amor é tão grande que a gente sente necessidade de estar ajudando, fazer a comunidade crescer, ajudar a comunidade a melhorar. Então isso para nós é uma alegria. Eu partilho dessa alegria e com certeza vocês também partilham dessa alegria de que a gente gosta de estar na comunidade, nos faz bem estar aqui. E quando a gente não está na comunidade, ou porque a gente vai, não sei, passear, fica 1, 2 semanas fora, a gente sente falta da igreja. Por quê? Porque para nós é uma necessidade estar aqui, como diz Paulo, porque o nosso amor é muito grande por Jesus, pela igreja e pela nossa comunidade paroquial. Então, talvez com Jó, nesse momento da primeira leitura, que é num primeiro momento da vida de Jó, faltava um encontro com Deus. Com Jesus não, porque Jesus não existia na época ainda. Existia, mas não estava encarnado na terra, não era conhecido. Mas faltava para Jó uma experiência profunda com Deus, que depois ele teve e a vida dele se transformou. Paulo teve uma grande experiência e a vida dele se transformou. A sogra de Pedro teve um encontro com Jesus e a vida dela se transformou. Ela começou a servi-los. Então, meus irmãos, que a gente possa, assim, agradecer a Deus pela oportunidade de ajudarmos uma comunidade. Agradecer a Deus pela chance de fazer parte de uma paróquia, de uma comunidade. Porque isso para nós é uma grande necessidade, para a nossa vida espiritual e também para a nossa vida como um todo. Que Jesus nos ajude a reconhecer em cada momento chances de agradecer a Deus. Se a vida está uma grande decepção, um grande sofrimento como a de Jó, que a gente não perca a esperança. Se a vida está bem, está alegre, está feliz, como por exemplo aqui nos relata Paulo na segunda leitura, vamos agradecer a Deus mais ainda. Em todas as chances, agradecer a Deus. Como diz também um outro salmo bíblico, em todo tempo, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Então, que nós possamos olhar para Jesus, agradecer a Jesus pela nossa comunidade e sempre se colocar a serviço. Quando a gente pensa que está ajudando alguém na comunidade ou ajudando a igreja, na verdade, nós estamos nos fazendo bem. Porque estar numa comunidade e poder ajudar a igreja nos traz grande alegria. E vamos rezar, juntar a nossa oração através das preces da comunidade. E a nossa resposta, fazei-nos, Senhor, servidores de vosso reino. Fazei-nos, Senhor, servidores de vosso reino. Abençoai vossa igreja e que ela seja sinal, força e presença de vosso reino no mundo, nós os pedimos, Senhor. Fazei-nos, Senhor, servidores de vosso reino. Fortalecei nossas comunidades na vivência da fé e no testemunho da caridade, nós vos pedimos, Senhor.
Fazei-nos, Senhor, servidores de vosso reino. Acompanhai com vossa graça os destemidos missionários do Evangelho de vosso Filho, nós os pedimos, Senhor. Fazei-nos, Senhor, servidores de vosso reino. Dai aos cristãos leigos a graça de viver com alegria e simplicidade o sacerdócio batismal, nós os pedimos, Senhor. Fazei-nos, Senhor, servidores de vosso reino. Apenas para a gente se ligar um pouquinho na doutrina da Igreja, a última prece falou aqui de um sacerdócio batismal. O que é isso? Sacerdócio batismal. Algo que nós precisamos resgatar na nossa vida espiritual. A doutrina da Igreja, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que todo cristão batizado é um sacerdote. E aqui vamos distinguir. Há 2 tipos de sacerdócios, segundo o Catecismo da Igreja. O sacerdócio batismal, que todo batizado é, então todo batizado é também um sacerdote, e há o sacerdócio ordenado, que são aqueles que recebem o sacramento da ordem, e são os sacerdotes, então os padres, párocos, vigários e todos os padres que conduzem nossas comunidades. Então, 2 tipos de sacerdócio, batismal e ordenado. O ordenado é o homem que não casa e se dedica à comunidade. E o batismal é aquele que todo cristão católico batizado compartilha. O que um sacerdote padre ordenado faz? Ele oferece o sacrifício, a Eucaristia, pão e vinho consagrados a Deus, em nome do povo. E o que o sacerdócio batismal faz? Nós também oferecemos a Deus, não a Eucaristia sacramental, mas a nossa vida. Então, os 2 sacerdócios, a função dos 2 sacerdotes, o batismal e o ordenado, é oferecer a Deus. O ordenado, a Eucaristia, e o batismal, a vida, o serviço, os esforços, a alegria, a tristeza. Então, que nós possamos honrar a nossa vocação batismal de sacerdotes e oferecer a Deus, claro, junto com o sacerdócio ordenado, a Eucaristia, mas a nossa vida diária, nossas alegrias, tristezas, saúde, doenças, tudo aquilo que a gente tem, que a gente ofereça, entregue a Deus e confie em Deus, como Jó, como Paulo e como a sogra de Pedro. Então, que nós possamos contemplar, nesse 4º passo do nosso exercício, essa bonita vocação que nós temos de poder servir a comunidade. Então, durante a semana, primeiro, vamos agradecer a Deus por fazer parte de uma comunidade. E não interessa se a nossa comunidade é grande ou pequena, se ela tem muitos problemas ou poucos problemas, não interessa como é a nossa comunidade. Nós vamos agradecer a Deus pela comunidade que a gente tem. E um segundo exercício de contemplação, um compromisso que a gente pode fazer, é ajudar alguém que talvez está desanimado, está desacreditado da vida, desacreditado da igreja, como Jó, na primeira leitura, que traz aí uma visão meio pessimista da vida. Então vamos ajudar alguém que está triste, está desanimado, e vamos fazê-lo reavivar o amor e a alegria de servir a igreja de Jesus Cristo. Fiquem com Deus e vivamos bem o 5º domingo do tempo comum. Aleluia, aleluia, aleluia.